Eu odeio música gospel, mas calma que também não é bem desse jeito. Eu não gosto de música gospel que é tudo igual. Eu não gosto de música gospel que tem estruturas previsíveis, padrões convencionais, letras simples, que focam no emocionalismo e evitam o tal overplaying que mais tarde nesse vídeo aqui eu vou explicar. Eu não gosto de coisas que são simplesmente vomitadas para as pessoas, para todas elas entenderem ao mesmo tempo. Também não tô falando que tudo tem que ser sutil. É só que eu gosto de pluralidade de ideias. Entretanto, fica difícil haver pluralidade com discursos como dessa pastora aqui. Beethoven, meu irmão. Se ouvir Beethoven, você vai ter uma bad num grau. Não, que sim, tu não tem ideia. Sim. Se tu ouvir Mozart, meu irmão, tu vai entrar num poço do inferno. Pelo racismo. Primeira coisa é de que Beethoven e Mozart escreveram peças católicas. Bom, isso não quer dizer que eles são cristãos. E bom, eu também nunca vi ninguém entrando num fosso do inferno, do jeito que ela disse. Eu acho que o texto que vai nos revelar a verdade sobre isso é Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Eu sou o Martinez e hoje, rapaziada, a gente vai desmistificar esse universo aí da música. Mais especificamente, eu vou falar sobre música gospel, porque tem muita coisa a falar, na verdade. Então, sem mais delongas, rapaziada, cuida do vídeo. Como eu ia dizendo, a música gospel, ela acabou se tornando meio que um produto muito previsível. Muito isso se dá por conta das músicas que evitam o tal overplaying que eu disse anteriormente. Do inglês tocar o máximo possível. O oposto disso que acontece nas músicas gospels é o underplaying. Mas Martinez, o que é overplaying na prática? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. No overplaying você vai ter os músicos fazendo mais solos, fazendo um pouco mais um negócio ritmado, sabe? Você consegue perceber a felicidade dos músicos pelas notas musicais, podemos colocar dessa forma. Só que muitas igrejas seguem a ideia do pastor que eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. You need to be strong enough as a leader to just say, all right, Mr. Guitar Player, time out. You have to take 6 weeks and sit on the front row of the church until you learn that this is not about you. It's about God. Pra eu não ser desonesto, eu sei que nesse vídeo aqui ele está especificamente falando de músicos que querem se tornar protagonistas no meio da música e que acabam ali quebrando o ritmo de todo mundo, porque tá querendo se exibir, né? Só que o problema é levar isso pra um lado extremo. Porque assim, rapaziada, sejamos adultos e honestos. Essas músicas que são muito tocadas em worship, essas músicas que são tocadas, sei lá, em live sessions, muitas delas não passam de emocionalismo barato. E por emocionalismo eu tô querendo dizer esse tipo de coisa aqui, né? Aí, olha, sai daí! Sai! O tal avivamento entre infinitas 500 aspas. Um dia eu ainda vou entender isso, enfim. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche divide a arte em 2 impulsos. O apolíneo, que significa ordem, estrutura, racionalidade e forma. E o dionísico, que significa caos, êxtase, emoção desenfreada e transe. E assim, eu não diria que o gospel assassinou o lado apolíneo, sei lá, tipo, acabou a beleza, acabou a letra teológica profunda, ou então os arranjos complexos, não, definitivamente não, tem muita música boa por aí, mas infelizmente o que mais sai hoje em dia é o que é comercial, né, rapaziada, que vai dar o dinheiro, a grana, o din-dins. Então, infelizmente, o trance coletivo, o choro, o emocionalismo vai ser o maior tipo de música que vai sair, né, e esse tipo de música são aquelas que normalmente fica tocando enquanto o pastor tá falando, tipo, eu tenho aqui em minhas mãos uma promessa. Inclusive a pastora anteriormente defende o uso de línguas estranhas, mas não pode ouvir Beethoven. Eu não sei, cara. Eu acho que o errado sou eu no final mesmo. E agora, comentando sobre a música e seus arquétipos, vamos destrinchar cada um aqui pra vocês entenderem melhor. Eu trouxe aqui 4 arquétipos pra gente trabalhar: o mundano, secular, gospel e o louvor. O mundano são músicas que tem como essência e propósito a exaltação ativa do pecado, da promiscuidade. Vamos colocar logo os 7 pecados, né? Os vícios da carne no geral. Martins, qual é o exemplo dela? Irmão, você mora no Brasil, você escuta isso
isso todo dia, você sabe o que eu tô falando. Músicas seculares são músicas moralmente neutras e subjetivas. O foco é a experiência humana comum. Amor, dor, cotidiano. Ela só se torna um problema se a sua relação com ela te afastar ativamente do criador. Por exemplo, rapaziada, não me leve a mal, eu gosto muito de Linkin Park, tipo, muito mesmo. Só que assim, se você só escuta Linkin Park, e são músicas que com muita, mas muita revolta interna, talvez você escutar demais assim, você acabe ficando um pouco irritado mais que o normal no seu cotidiano. Ou então fique agitado, um pouco ansioso. Eu, pessoalmente, não aconselho. Se estiver na academia, beleza, ambiente totalmente propício para isso. Músicas gospel são músicas com teor religioso, que servem como resposta de oração, lembrete de promessas ou ensino teológico. São expositivas e esse também é um dos motivos de eu não gostar tanto assim, porque isso tem a ver com questão de profundidade da lírica, onde as pessoas só se baseiam no algo que é mais fácil possível para poder servir de muleta pro musicking, o verbo musicar. Mas calma, que eu ainda vou explicar isso. Como eu ia dizendo, elas são expositivas, porém perigosas. Por serem comerciais, muitas vezes introduzem heresias sutis. Não necessariamente isso quer dizer que a pessoa fez isso de forma desonesta, tá? Não estou afirmando isso. Só estou dizendo para você tomar cuidado, porque muitas vezes passa batido pelo ouvinte. E assim, vai escutar um cara que tem música chamada Deus é Maior. Ele vai esperar que a música seja inspirada. Só que tem músicas que tem heresias simples, do tipo colocar o ser humano no centro, ou então aquela música lá do Espírito Santo que fala pro Espírito habitar, sendo que o Espírito já tá no nosso corpo. Enfim, tem mais, mas eu não quero perder muito tempo aqui, vamos dar continuidade na narrativa. Por último, temos o louvor. Músicas cujo foco exclusivo e direto é a adoração ao Pai, pelo que ele é, pelo que ele foi, pelo que ele será. São teologicamente puras e estritamente expositivas. E assim, para os senhores entenderem a diferença entre gospel e louvor, eu vou ler aqui 2 versículos. Aqui no Salmos 1, ele é um gospel porque se trata de um conselho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Já aqui no Salmo 150 a gente tem um louvor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento de seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E rapaziada, e se eu dissesse pra vocês que música não é um substantivo, e sim um verbo? Pois é, né? A escola mais uma vez aí mentindo, como sempre. O musicking foi um conceito criado pelo musicólogo Christopher Small, e ele explica que a música não é apenas uma partitura ou um áudio, mas uma ação social, o ato de fazer a música e experienciar a música. Seja você sozinho na academia, seja você num show. Os pilares do musicking sustentam a ideia de que a música é um processo social vivo e não um objeto estático. O primeiro pilar é de que a música é como um verbo. Ela é uma ação contínua e um comportamento humano universal. Inclusive, um fun fact pra vocês, uma pessoa com Alzheimer, a última coisa que ele esquece é de uma música que ela gosta. Segundo pilar, inclusão radical de atores. Todas as pessoas envolvidas no contexto musical fazem parte do processo. Músicos, ouvintes, dançarinos, técnicos de som, até mesmo a rapaziada que limpa o palco. Terceiro, estabelecimento de relações. O verdadeiro significado da música nasce dos encontros que ela promove. A música cria conexões entre os sons, entre as pessoas, entre os indivíduos, sim, pode ser além de ser humano também, e o espaço. O quarto pilar é de que ela funciona de acordo com a relevância do contexto e ritual. O local, o comportamento público, as regras escritas e não escritas. Tá, Machinho, você falou. Agora, o que esse musicking que você está falando pra mim aí tem a ver com música gospel que você tá falando desde o começo do vídeo? Então, rapaziada, é que basicamente a maior parte do gospel moderno jogou a complexidade musical no lixo pra focar em apenas um pilar do musicking, a interação ao vivo e a catarse coletiva. Como o minimalismo técnico e as crescentes previsíveis são usados para manipular a audiência e gerar um falso êxtase, criou-se o tal culto das aparências, a ideia de que quem chora mais alto ou entra em maior transe foi mais visitado pelo Espírito Santo, confundindo esse falso êxtase com algo espiritual. Só que aí, rapaziada, vem aquela parada, por mais duro que seja, doa quem doer. Eles manipulam você pra achar que aquela música é algo divinamente inspirado só porque ela fala de Deus. Então, você é obrigado a enxergar Deus.
Deus. Se você não vê Deus naquela música, você é o zero à esquerda, você é o desigrejado, você é alguém que está faltando, sei lá, ser batizado nas águas, só porque a rapaziada ficou toda emocionada lá, porque ficou ouvindo a música que é propício pra ficar emocionado. Literalmente, a maior parte dessas músicas utilizam as mesmas notas e são notas que servem pra você se emocionar. Então assim, rapaziada, eu não tô dizendo que não é real essas coisas que acontecem, mas é que é algo propício, é normal. É tipo você, sei lá, assistir um pôr do sol, pô, isso vai te emocionar. Quer dizer, talvez te emocione, mas você pode se emocionar simplesmente, sei lá, por jogar futebol com seus amigos, que é algo besta. Essa comparação que eu fiz foi pra você entender de que a música não existe apenas um espectro, porque o criador está em tudo, em todas as coisas. E voltando a falar de música secular, ela não é pecado se não agride os princípios e valores bíblicos. Não é assim que tá escrito lá em 1 Coríntios 27, 29? Deus usa os loucos para confundir as coisas sábias. Em Números 22, 28, Deus fala através de uma mula. Já em Mateus 23, versículos 1 ao 3, Deus fala para escutarmos os fariseus, mas não fazer o que eles fazem. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem que observeis, observai-o e fazei-o, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Então assim, isso cai por terra aquela parada um pouco mística de que a música carrega a frequência da pessoa que a compôs. É uma meia verdade, porque assim, a gente consegue muito, mas muito bem discernir quando algo é inspirado ou não. É claro, tem músicas que não ficam muito na cara, mas irmão, aí é discernimento seu com o criador, peça sabedoria a ele nessa área, porque senão você vai pegar e cair no legalismo e dizer que Beethoven é do capeta, que é do capiroto, sendo que assim, eu não sou o cara de ficar dando argumento científico, nem nada do tipo, longe de mim, odeio isso, porém existem inúmeros estudos feitos sobre que a música do Beethoven ajuda inclusive a combater células cancerígenas. Através desses estudos foi constatado que música clássica ativa a regulação emocional consciente, diminui o estresse, né, o cortisol ficou muito famoso aí, e melhora a flexibilidade cognitiva, porque são músicas complexas, você tem que estar lá prestando atenção em cada coisa, são vários instrumentos ao mesmo tempo, né, então isso vai meio que obrigar você a ativar áreas da neuroplasticidade do seu cérebro. Mas assim, se você ainda quiser insistir, não, Martins, não pode ouvir esse tipo de coisa, então tira a roupa, então fica pelado, irmão, porque o cara que confeccionou essa roupa muito provavelmente não é cristão. E não só isso, mas também fecha o vídeo, sai do canal, porque o dono do YouTube não é cristão. Então, se é assim, se tudo carrega a frequência espiritual de cada pessoa, tudo que faz, então é isso, irmão, sai, vai embora. Voltando a falar sobre frequência, sim, ela é real, principalmente no que tange as palavras, porque palavras funcionam como ondas eletromagnéticas, e os seres humanos são compostos por ondas eletromagnéticas. Porém, o espírito da pessoa não vai ressoar através dessa frequência. Ah, Martins, me dá uma passagem bíblica então. Tudo bem, vamos ver. 1 Coríntios 10, 25, 26. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda sua plenitude. O contexto dessa passagem é que o povo na época queria comer carne, porém a carne era muito cara. Então eles perguntaram a Paulo o que eles poderiam fazer, comer carne de ídolo ou simplesmente não comer carne. Então Paulo respondeu de que não havia problema comer carne sacrificada a ídolos, pois antes de serem do maligno foi de Deus. Então rapaziada, pode ficar tranquilo, tá? Se você gosta de drums and bass que nem eu, se você curte hip hop, verdadeiro hip hop, não o hip hop americano aí de ficar ostentando, tá? Eu tô falando de ir no Jabs. E sinceramente, eu até comecei a aplicar um mecanismo que eu nem sabia, porque eu não tinha lido ainda, que é o conceito criado pelo autor C.S. Lewis, que é o Sehnsucht, do alemão eco do desejo ou então anseio, que é basicamente que a beleza terrena não é coisa real, é apenas um mensageiro, o meio para que você chegue no fim. E o fim, no caso, é a fonte, que é o criador de todas as coisas. Os livros ou as músicas em que pensávamos que a beleza estava localizada vão nos trair se confiarmos neles. A beleza não estava neles, apenas surgia através deles. E o que surgiu através deles foi um sussurro. Se eles perderem o aroma de onde vieram, viram poeira. Quando uma obra de arte ou alguma estética nos toca profundamente a ponto de causar aquele aperto no peito, sabe? Não é porque o meio que foi propagado é o destino final. Eles são o eco. O desejo aponta para a existência de uma pátria de onde essa beleza se origina, transformando essa nostalgia em uma espécie de bússola para as coisas corretas da fé. Por favor, comentem aí nos comentários artistas que não trocaram a complexidade por comercialidade, artistas que não têm letras fracas, composições repetidas, ritmos previsíveis e uma intensa dose de avivamento. Enxergue o criador nas pequenas coisas do seu dia, viva a sua vida
sem tanta preocupação assim, de que você vai estar pecando toda hora. Pra finalizar, provavelmente vai ter gente que vai comentar aqui de que essas músicas seculares podem levar ao pecado. Por isso, inclusive, da proibição das igrejas sobre consumo de bebidas alcoólicas e outras coisas. Só que, bom, vale ressaltar duas coisas, né? Romanos 14, Paulo fala, tudo que não provém de fé é pecado. E o que é fé? Bom, é a certeza. Então, se você não tem certeza sobre isso, simplesmente não ouça. Melhor você escutar louvor ou gospel. Segunda ressalva é de que, bom, isso pode levar o fraco para o caminho errado. E, sinceramente, o fraco que se torne forte. É isso que Paulo prega, inclusive. E também vou citar, né, o versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que é o não amei o mundo, nem o que nele há. Só que, bom, basicamente o que fala nesse capítulo é sobre não amar o mundano. É sobre não ser viciado em seus desejos carnais. É sobre não ter orgulho, nem julgar pela aparência, mas sim olhar pelas coisas da ótica correta, a ótica da fé bíblica. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!